Vamos falar do Corinthians, então? Tá na hora, né? É isso que eu tô esperando. Vamos falar de qualquer coisa, não. Vamos ter que falar, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vamos falar do Corinthians, então. A gente pode começar o assunto pelo superchat aqui do Renan Zanuto, falando que o Corinthians é muito cacique pra pouco índio, casa da mãe Joana, e ele Tem pergunta dele ou só observação? Não, é só uma observação. E ele não é favorável a... Tá preocupado caso o André Negão vença. Faz um panorama teu, completa isso, Armani, primeiro. Ele pode fazer esse panorama dos dois candidatos, como é que ele vê. E uma barca do Corinthians. Quem faria parte dessa barca do Corinthians? Pra renovar, né? Então, respondendo aí primeiro a pergunta do Sormani, e depois eu já vou falar a respeito do tema que ele abordou aí também, dos candidatos. Sormani, tem alguns jogadores que o Corinthians tem o contrato se encerrando agora no final do ano. Então, vamos lá. Gil vai embora, Fábio Santos vai embora, Juliano, pra mim, pode ir embora, Cantígio vai embora, Renato Augusto tá terminando aí também, me dói. Não, Renato Augusto, mano, sem produtivo, não, se você fosse o cara que assina lá, Renato Augusto, vai ou fica? Vai embora? Me dói falar isso, cara, porque o Renato Augusto pra mim é gênio, cara. O Renato Augusto é o Zidane brasileiro, mano. Os caras tá exagerando, mas joga muito. Dentro do mas se você tivesse com a caneta na mão... Vai embora. Infelizmente, o Renato Augusto hoje, cara, é aquele leão do circo que não consegue mais pular por dentro do arco. Ele passa do lado, sabe? Só pro cara tirar a foto e fazer um carinho ali no picadeiro. Mas é verdade. Me dói falar isso, cara, porque o Renato Augusto é um monstro, mano. O cara representou demais. A gente vê ele, e com pouco tempo, cara, por exemplo, contra o São Paulo, Sormani, na Arena, no primeiro jogo, não no jogo que o Corinthians entrou cagado no Morumbi, mas no primeiro jogo, o Renato Augusto, ele precisa de pouco pra fazer muito. Mas, cara, não dá pra contar com ele. O time ajuda, mas tinha o Roger Guedes nesse jogo. Então, mas mesmo assim, o Alfinete, o Renato Augusto, cara... Isso foi um negócio que mudou. Mas claro, pega o aproveitamento do Corinthians até esse jogo com o Roger Guedes e pega depois. Porque do meio pra frente é o único vivo que o Corinthians tem. O resto ali, cara, se arrasta. Então, nesse ponto, cara, o Renato Augusto é um cara que não dá mais pra contar com ele. A idade chegou, infelizmente. É triste falar isso. Então, vamos... O Sérgio Ramos, quando chegou o momento, o Real Madrid falou assim, obrigado. O Raul, o atacante, obrigado, acabou. Então, por exemplo, o ano que vem, tá fazendo o contrato Cássio. do Bidu. Vamos lá. Classifica. Fagner. Fora. Veríssimo, contrato? Fica. O contrato vai até o meio do ano. Fica. Tem que contratar. Muito bom jogador. Gil. Fora. Fábio Santos. Fora. Bidu, o reserva. Bidu. O contrato vai até a metade do ano que vem. Fora. Tenta fazer negócio com alguém. Meio campo. Moscardo. Não, Cantígio fora. Moscardo vai embora, não vai ter jeito. Fausto Vera. Fausto Vera é uma grande incógnita, cara, porque ele começou muito bem, na mão do Vitor Pereira ele estava jogando bem, mas ele, esse ano, praticamente não entrou em campo. Eu acho que vale a pena até pelo esforço que o Corinthians fez, aí a grana que o Corinthians gastou, tem que manter no time, não dá pra queimar cartucho. Eu acho que ainda pode voltar a jogar bem. Juan Oliveira. Fora, negocia. Maicon. Fora. Juliano. Fora. Renato Augusto. Fora. Rojas. Permanece. Eu acho que ele tá jogando fora de posição. Só pra não fugir do assunto, que vocês já vão continuar os outros jogadores, mas eu acho que o Rojas ele tem que jogar próximo ao Renato Augusto e não aberto pela direita. Porque o Rojas, por mais que digam, mas no Racing ele jogou aberto pela direita, mas o contexto do Racing poderia favorecê-lo. O Rojas hoje, jogando de lado de campo no Corinthians, o lado de campo do Corinthians hoje, Mosquito, Wesley, qualquer um jogador... Mas é bom, hein? É bom jogador. Mas, por exemplo, eles têm que servir de babá de lateral. Infelizmente, hoje, você precisa ter um ponta que faça uma função defensiva. Romero. Exato. Por que você acha que o Romero entrou nesse último jogo? Porque ele era o home care do Fábio Santos. Ele era o home care do Fábio Santos. Romero quer. Exato. E mesmo assim a gente viu o Fábio Santos fazendo o que ele fez contra o Fortaleza. Mas o Romero ele tinha essa função defensiva de estar dando essa retaguarda. Mas não deu certo. Não deu certo. Sabe por quê? Porque os volantes do Corinthians, o Maicon não tem físico hoje pra fazer isso. O Maicon é jovem, mas tem físico de idoso. Assim como o Yuri Alberto também. Yuri Alberto você manda embora. Então, eu negociaria, cara. Havendo a possibilidade, como eu acho que não vai acontecer de novo, porque, cara, tem oportunidades que só batem na tua porta uma vez. E o futebol inglês fez uma proposta pro Corinthians com relação ao Yuri Alberto. Então, mas essa proposta foi oficial? Eu acho que foi. E o próprio Corinthians aí chegou a declarar que não gostaria de vender o Yuri Alberto. E ele tem 50% do Yuri, né? Mas o Corinthians ele poderia recuperar, se não a totalidade do que foi investido, boa parte. Porque muito do que o Corinthians investiu no Yuri Alberto foi em moeda de troca. Ia jogar com quem agora? Ali. Mas é que tá, entre colocar Felipe Augusto e Yuri Alberto, pra mim não muda nada. O Yuri Alberto, cara, ele tem um arranque de balsa, mano, que é ridículo, cara.
O Yuri Alberto, ele corre aí, parece que ele tá empenado. Sabe? Tipo, é um cara que ele corre meio empinando o traseiro. É um perde-gol do cacete, me dá raiva, cara. Porque o ano passado, na mão do Vitor Pereira, o Yuri Alberto jogou bola. E alguns jogadores do Corinthians renderam mais do que tem rendido esse ano. E a gente tá falando num curto espaço de tempo. O Corinthians hoje é praticamente, cara, um barco à deriva por incapacidade administrativa. Porque, por exemplo, o Vitor Pereira, quando ele chegou o ano passado, uma das primeiras medidas que ele tomou, Sormani, foi mandar embora o preparador físico, que era o Flávio Oliveira. Esse ano, o Duílio, ele incorre no mesmo erro do ano passado. Ele consegue tirar 0 numa prova com consulta, sendo a mesma prova que você fez ontem. Porque, ó, o ano passado ele começou prova o ano... Consulta. Mas é verdade, o ano passado ele começou com o Silvinho, ele viu o naufrágio que foi. Esse ano ele começa com o Lázaro, sabendo que ele tinha que ter um técnico que batesse o pau na mesa para realmente cobrar desses jogadores. Jogador, cara, quando tem muito nome no clube, a gente tá vendo o Flamengo aí, é um exemplo claro disso daí, você precisa ter um técnico bam, cara. Você não pode ter um técnico menor que o teu elenco, porque senão os caras montam em cima. O Corinthians hoje é um resort. E, cara, tá na cara, você acha que os caras ali, Fagner, Fábio Santos, Maicon, Renato Augusto, quando o Lázaro chegava lá, se o cara tivesse no WhatsApp, ele não largava o celular. Você acha que o Lázaro tem moral pra chegar lá e falar, ô, Renato, desliga a porra do celular que eu tô falando? Não vai fazer, irmão. O Corinthians hoje é repleto de gatos gordos, aquele gato do armazém que fica dormindo em cima do saco, que tem preguiça de caçar rato, porque passa alguém lá, joga uma fatia de mortadela, o outro joga uma fatia de salame. E esses caras, eles estão vivendo com o nome há muito tempo. Então, cara, eu acho um absurdo o Duílio ter realmente errado da mesma forma que ele errou ano passado. É imperdoável ele ter feito isso. Sem contar o baile que ele tomou do Vitor Pereira. Irmão, chegou setembro lá, troca ideia com o Carol, bacana, vai ficar ou não vai? Ah, porque minha sogra, irmão, vou começar meu planejamento hoje. Responde, quer ou não quer? Concordo. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés... É o Corinthians, né, meu? Exato. Aliás, eu teria demitido o Vitor Pereira. Na época ele falou assim, todo mundo quer, não quer. Eu, por exemplo, queria estar no Liverpool. Pô, não se fala isso. Eu tinha que ter tomado uma Foi a enquadrada. primeira vez. A segunda vez, você sabe quanto dinheiro que eu tenho no banco? Você não pode falar isso para um time que representa o povo. Sim. Você não pode falar um troço desse. Exato. Mas quem no Corinthians cobrou esse cara? Ninguém. Era pra ter tido um presidente ali com um culhão de chegar dando uma barbarizada nele na mídia. Não é trancar ele num quarto, não. Tipo, ó, vem aqui. Não. Primeiro você pode até ter essa atitude aí, mas você esculhamba o cara na mídia. Ele não falou na mídia? Vai tomar uma esculhambada na mídia também. O Andrés fazia muito isso, né? Exato. E você acha que o Andrés ia ter tomado esse passa-moleque que o Corinthians tomou? No comando do Duílio? Jamais, porque o Andrés é malandro. Nesse sentido, você gosta do Andrés? Sim, eu acho que o Andrés, cara, a gente pode dividir a administração dele no Corinthians. Então aproveita e já fala dos candidatos aí. Vocês querem terminar a lista lá dos jogadores aí? Fala do ataque. Yuri, você falou que mantém, né? Não, negociaria. Eu tentaria fazer negócio com ele. Wesley? Manteria. O Mosquito? Manteria também. Romero, não. O Romero, não. O menino lá, o centroavante, que você acabou de falar. Felipe Augusto. Mandaria embora. Rony também, mandaria embora. Nossa, o Rony, né? Pô, mas não tem time pra jogar, pô. Traz todo mundo, Sormani. O Corinthians hoje ele precisa realmente renascer. Esse elenco do Corinthians, cara, sinceramente é muito ruim. E tá contaminado por uma tiriça que, se você não tirar boa parte desses caras aí, como eu falei, você não consegue extirpar esse comportamento perdedor. O Corinthians hoje precisa de um time que realmente tenha sangue no olho. Um time com fome. E o Corinthians não tem isso. O Corinthians hoje ele tá acomodado dentro de um cenário de jogadores consagrados que tem muita história no clube, mas que não estão rendendo absolutamente nada. Paulinho. Não pode. É outro que vai embora. Vai embora também. O Corinthians ele precisa de uma faxina geral. Paulinho tá lá, né?